A história começa com Maria, uma jovem mãe solteira, lutando para equilibrar sua vida pessoal e profissional. Ela tem 28 anos, cabelos castanhos curtos e ondulados, e uma expressão de alguém que vive com a constante pressão da sobrevivência. Com um filho de 7 anos, Lucas, que é sua maior fonte de alegria, ela trabalha como secretária em uma grande empresa de tecnologia, liderada por ninguém menos que Rafael Santana, um milionário recluso e impiedoso. Maria vive em um pequeno apartamento na periferia, onde as paredes finas e o barulho constante da rua lembram-lhe o quão difícil é escapar das dificuldades. Ela acorda cedo, prepara Lucas para a escola e, depois de deixá-lo, segue para o trabalho. Seu emprego é exaustivo e ela mal tem tempo para respirar. Porém, seu grande sonho é oferecer uma vida melhor para o filho e poder sair daquela realidade apertada. Ela carrega a culpa de ser mãe solteira e, embora ame Lucas com toda a sua força, sente-se esgotada e sem esperança de que as coisas melhorem. Rafael, por outro lado, é um homem de 35 anos, rico e bem-sucedido, mas extremamente fechado e distante. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, ele possui uma fachada impenetrável. Poucos sabem detalhes sobre sua vida pessoal, mas rumores falam sobre a tragédia de seu passado. Ele nunca casou e mantém todos ao seu redor a uma distância segura, preferindo confiar apenas em sua equipe de executivos, que são tão impessoais quanto ele. O primeiro encontro entre Maria e Rafael ocorre por um acaso em um evento corporativo. Rafael, sempre à frente, olha para ela com desinteresse, como se fosse apenas mais uma funcionária, enquanto Maria, ainda desacostumada com esses eventos de luxo, tenta se misturar com os outros convidados. Ela se sente desconfortável e fora de lugar, mas ao se aproximar da mesa onde ele está, o destino lhe dá uma oportunidade inesperada. Um copo de vinho tinto se derrama sobre o paletó impecável de Rafael. Ela entra em pânico, pedindo desculpas várias vezes, enquanto ele observa sua reação com um olhar impassível. Rafael, impassível e frio, olha para a mancha no paletó, depois para o rosto dela, e com uma calma que a desconcerta, simplesmente diz: "Não se preocupe, você deve estar cansada." O comentário é mais um julgamento de sua classe social do que uma compreensão genuína da situação. Maria se sente constrangida, mas ao mesmo tempo não pode deixar de notar a intensidade nos olhos dele. Rafael pede que ela o acompanhe para resolver a situação e juntos se dirigem para um pequeno escritório. Durante o caminho ele faz poucas palavras, mas sua presença é marcante. Maria tenta manter a compostura, mas seu nervosismo é evidente. Quando chegam ao escritório, ela tenta se desculpar novamente, mas ele a interrompe. "Eu não me importo com roupas, mas, pelo visto, você se importa bastante com o que os outros pensam de você. Isso diz muito sobre como você se vê." Maria, surpresa pela franqueza e pela forma direta com que ele a observa, fica sem palavras. Nunca alguém havia sido tão incisivo, mas ela sente que há algo além da crítica. Talvez seja um reflexo de sua própria insegurança, talvez apenas mais um jogo de poder. Enquanto ela tenta se recompor, ele manda buscar um novo paletó. Rafael observa de longe, seu olhar calculista, mas ao mesmo tempo um pouco curioso. Por um breve momento, algo muda no ambiente. Maria, de alguma forma, consegue se manter firme e, ao invés de se deixar dominar pela situação, ergue a cabeça e diz: "Posso ir embora agora se você quiser. Já fiz o suficiente aqui." Rafael, por um momento, parece indeciso. Seus olhos se estreitam ligeiramente, mas ele não responde de imediato. Maria, sentindo a tensão no ar, faz menção de sair, mas ele, mais uma vez, a chama para conversar. Pela primeira vez, ela percebe que ele, de alguma forma, está interessado em sua reação, não apenas no incidente em si. É como se algo nela despertasse uma curiosidade que ele normalmente não demonstraria. A conversa que segue é breve, mas significativa. Rafael revela que Maria é uma das poucas funcionárias da empresa com quem ele tem alguma interação direta, embora ele saiba que ela é uma secretária. Ela, por sua vez, fala pouco sobre sua vida, mas deixa escapar uma frase: "Não importa o que aconteça, sempre faço o melhor que posso, por mim e pelo meu filho." A troca de palavras, embora curta,
fica marcada na mente de ambos. Rafael, embora ainda distante, começa a olhar para Maria de maneira diferente. Ele vê uma força nela que não havia notado antes. Algo em sua determinação que o faz questionar suas próprias crenças sobre as pessoas ao seu redor. Maria, por outro lado, sente-se desconfortável, mas também intrigada. Aquele homem, tão distante, tão impenetrável, parece ter tocado algo dentro dela, algo que ela não estava esperando. O poder dele, a frieza e o controle, se contrastam com a fragilidade dela, e isso a faz questionar se ele está realmente tão fora de alcance quanto parece. Na saída, Rafael diz: "Eu espero que no futuro não precise de mais acidentes para nos encontrarmos novamente." Maria sorri sem saber exatamente como reagir, mas, ao se afastar dele, uma sensação estranha começa a crescer dentro dela. Algo que não é apenas atração, mas algo mais complexo, mais perturbador. O destino os trouxe até ali, mas o que virá depois? Ela não sabe, mas algo diz que não será fácil. Essa é a primeira de muitas interações que mudarão completamente o curso de suas vidas. Algo está prestes a acontecer, algo que ambos não conseguem prever. As semanas seguintes passam rapidamente para Maria, entre as demandas de seu trabalho e o cuidado com Lucas. Ela continua com sua rotina pesada, mas agora, sempre que tem que passar pela recepção ou pela sala de reuniões, sente os olhos de Rafael em cima dela. De alguma forma, ele começa a observá-la mais frequentemente, embora de maneira discreta. Cada vez que ela o vê, a tensão no ar parece crescer. Algo não dito, mas perceptível. O que começou como um simples acidente, agora se transforma em uma inquietante troca de olhares. Maria tenta se concentrar no trabalho, mas sua mente, por vezes, se desvia para os momentos que passou com ele. Lembra-se de seu olhar intenso, do jeito com que ele a desafiou, do jeito que ela respondeu a ele. Ela não estava acostumada a ser observada dessa forma, mas ao mesmo tempo algo nela despertou ao perceber que ele estava prestando atenção. Mas o que isso significava? Para ela, o homem tão distante, tão seguro de si, era um mistério, algo distante de sua realidade. Rafael, por outro lado, não consegue tirar Maria da cabeça. Ele a vê todos os dias, mas, à medida que o tempo passa, começa a reparar em mais do que apenas sua aparência. Sua determinação, a forma como ela lida com as dificuldades, sua sinceridade. Há algo em Maria que o faz questionar seu próprio mundo de privilégios e isolamento. Ele tem tudo o que sempre quis: riqueza, poder, status. Mas com isso, vem também a solidão, o distanciamento das pessoas, e uma vida vazia, onde os relacionamentos são transações, não conexões genuínas. Ele não consegue entender por que se sente tão atraído por ela. Maria não tem nada a oferecer, no sentido convencional. Ela não está em sua classe, não tem um nome de peso, e aparentemente não é a tipo de mulher que ele geralmente persegue. Mas algo nela mexe com ele de uma maneira que ele não consegue explicar, como se fosse uma lufada de ar fresco em um ambiente fechado e sufocante. Algo novo e inesperado. Os encontros entre os dois se tornam mais frequentes. Rafael, por sua vez, começa a fazer pequenas perguntas sobre a vida de Maria, sempre de forma sutil, sem mostrar interesse explícito. Ele se interessa por como ela equilibra o trabalho com a maternidade, como ela lida com suas finanças, e em algumas conversas mais casuais, ela menciona brevemente as dificuldades que enfrenta para dar uma vida melhor ao filho. Ela fala de Lucas com um amor incondicional, e Rafael, embora não compreenda completamente essa ligação, começa a perceber que, apesar de todas as suas próprias realizações, ele nunca sentiu algo tão puro e verdadeiro como o amor de uma mãe por seu filho. Mas por mais que ela tente manter a distância, Maria começa a perceber que Rafael não é o homem frio que ela imaginava. Ele começa a falar mais sobre seu passado, embora sempre de maneira vaga. Ela ouve, mas não pergunta demais. Ela, assim como ele, se mantém à distância, protegendo-se das feridas emocionais. Ela, no entanto, sente uma crescente necessidade de saber mais sobre o homem que parece se interessar por ela de uma forma que nunca imaginou. As conversas se tornam mais longas, mais profundas, e ela começa a ver uma vulnerabilidade nele que nunca imaginou que existisse. Em uma dessas conversas,
Enquanto estão juntos em uma sala de reunião após o expediente, Rafael se permite ser mais honesto do que o usual. Ele fala sobre seu passado, sobre a morte de seus pais em um acidente quando ele tinha apenas 10 anos, sobre como foi difícil crescer em um mundo onde ele precisava ser sempre o melhor, o mais forte, o mais distante dos outros. Ele fala sobre como construiu sua fortuna, mas de uma maneira que não soa como um orgulho, mas mais como uma forma de preencher o vazio que sempre existiu dentro dele. Ele admite que por muito tempo se sentiu vazio, como se estivesse simplesmente seguindo um caminho sem propósito. Maria, por sua vez, não sabe o que dizer. Ela sente a dor nas palavras dele, mas também percebe que ele ainda está preso a uma vida que o aprisiona. Ela compartilha um pouco sobre sua vida, sobre como luta para manter a dignidade enquanto tenta sobreviver com tão pouco. Ela fala sobre as noites em que não sabe como vai conseguir pagar as contas, mas sempre dá um jeito. Ela fala sobre Lucas e seu amor incondicional por ele, sobre como ele é a razão de ela se esforçar todos os dias. Quando ele a olha com mais intensidade do que antes, Maria percebe algo diferente nos olhos dele. Não é apenas interesse. Há uma curiosidade, uma necessidade de entender mais. Mas ela sente também que está se tornando vulnerável diante dele. O que começou como um simples acidente de vinho, agora se transforma em algo mais complexo. Maria começa a se questionar. O que realmente está acontecendo entre eles? Será que está se apaixonando por esse homem tão distante e poderoso? Será que ela está pronta para abrir seu coração para ele, sabendo que ele ainda carrega tantas barreiras? Enquanto Rafael observa Maria, ele começa a perceber algo também. Ele nunca se sentiu tão à vontade com alguém. Ele se sente próximo dela de uma maneira que não compreende totalmente. Ela não é como as outras mulheres que ele conheceu. Maria tem uma força que ele não viu em muitas pessoas. Ela tem um tipo de resiliência que ele nunca precisou desenvolver, porque sempre teve tudo o que quis. Mas agora, ao olhar para ela, sente que precisa fazer mais por ela. Ele sente que pode ser algo mais do que o homem frio e distante que tem sido até agora. O relacionamento deles começa a mudar de forma sutil, mas as palavras não ditas começam a pesar mais. Algo está crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois pode controlar. Mas enquanto isso, um mistério começa a surgir. Maria percebe que há algo mais em Rafael, algo que ele não revela completamente. Ela começa a se perguntar se ele está escondendo algo dela, algo que pode mudar tudo o que ela pensa sobre ele. O vínculo entre Maria e Rafael começa a se intensificar, mas também a se tornar mais complicado. Enquanto eles compartilham mais sobre suas vidas, uma tensão crescente se instala entre eles, uma mistura de atração e medo do que isso pode significar. Maria, que antes se sentia distante de tudo o que envolvia riqueza e poder, agora se vê cada vez mais envolvida com Rafael. Ele, que sempre manteve as pessoas à distância, começa a se permitir ser vulnerável, algo que jamais imaginou fazer. Maria tenta resistir a essa atração. Ela sabe que no fundo ele é um mundo totalmente diferente do seu. Ela tem suas inseguranças, suas limitações, e um filho para cuidar. Não pode simplesmente se entregar a um homem que vive em um universo de luxo e privilégio. Ela tem uma vida construída de esforço diário, um constante jogo de sobrevivência. Rafael é tudo o que ela não esperava, mas ao mesmo tempo, é tudo o que ela sempre temia. Alguém que pode mudar sua vida de maneiras que ela não pode controlar. Entretanto, Rafael começa a se abrir mais. Um jantar casual após o trabalho leva a uma conversa que ninguém esperava. Maria fala sobre a dor de ser mãe solteira, sobre as noites em que fica acordada pensando nas escolhas que fez e no futuro de Lucas. Ela confessa pela primeira vez que sente culpa por não poder oferecer a ele o que gostaria, por não poder protegê-lo do mundo que está por vir. Rafael, por outro lado, fala sobre a solidão que sempre o acompanhou. Ele admite que, apesar de ter tudo o que deseja, sente que falta algo. As relações que construiu ao longo de sua vida foram sempre transações. Ele nunca soubera o que era o amor genuíno. Ao longo da conversa ele menciona, sem dar muito detalhe, um grande segredo que carrega, algo relacionado ao motivo pelo qual ele nunca se casou, algo que, se fosse revelado, poderia destruir tudo o que ele construiu.
Maria, curiosa, tenta obter mais informações, mas ele desvia o assunto, dizendo que é algo do passado. Aquela noite termina com um beijo, quase sem que eles percebessem como chegaram até ali. Foi rápido, mas intenso. Maria se afasta logo após, com o coração acelerado e a mente cheia de dúvidas. Ela não sabe o que isso significa para ela, nem o que significa para ele. Mas, ao mesmo tempo, não consegue evitar a sensação de que algo está mudando entre eles. Algo mais do que apenas um simples romance. A tensão aumenta quando Rafael começa a se aproximar de Maria com mais frequência. Eles começam a passar mais tempo juntos, e a cada encontro, Maria percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta se convencer de que tudo isso é apenas uma distração, uma ilusão criada pelas circunstâncias, mas a verdade é que ela está perdendo o controle de seus próprios sentimentos. Porém, à medida que o relacionamento se aprofunda, algo misterioso começa a acontecer. Maria começa a notar que Rafael está mais tenso, mais fechado. Ele, que antes se mostrava tão confiante, agora parece inquieto, como se estivesse escondendo algo de todos, até mesmo dela. Um dia, ela percebe que ele está em uma ligação misteriosa, e quando ele desliga, seu comportamento muda drasticamente. Ele se afasta, fica em silêncio e começa a agir de forma distante, como se algo tivesse mudado. A princípio, Maria tenta ignorar os sinais, mas não consegue. Ela começa a questionar tudo o que sabia sobre ele. O homem que parecia ser tão aberto, tão vulnerável, agora está se escondendo atrás de muros intransponíveis novamente. O que será que Rafael está escondendo? O que está acontecendo com ele? Maria decide então investigar por conta própria. Ela começa a fazer perguntas discretas a algumas pessoas da empresa, tentando entender o que está acontecendo. Mas o que ela encontra a surpreende. Descobre que Rafael tem sido envolvido em um escândalo financeiro que pode colocar sua empresa em risco. Ele, aparentemente, não está apenas lidando com um segredo de seu passado, mas também com algo muito mais grave. Um erro financeiro que poderia destruir tudo o que ele construiu. Maria, agora, se vê em uma encruzilhada. Ela não sabe o que fazer com essa informação. Por um lado, sente-se traída pela mentira que ele lhe contou. Por outro, entende que ele está lutando para proteger o que ele tem de mais precioso. O relacionamento deles, que parecia simples e verdadeiro, agora está envolto em mistério e suspeita. Maria começa a se perguntar: será que Rafael é o homem que ela pensava ser? Ou será que ele está usando-a como uma peça em seu próprio jogo? O mistério se aprofunda quando Maria decide confrontá-lo. Ela o encontra em seu escritório, um ambiente frio e impessoal, e, sem rodeios, pergunta sobre o que ela descobriu. Rafael, em um primeiro momento, fica surpreso, mas logo sua expressão se endurece. Ele lhe diz que tudo o que ela ouviu são apenas boatos, e que ela não deve acreditar em tudo o que as pessoas dizem. Mas Maria, com a dor de quem se sente traída, não acredita nele. O silêncio que se segue entre eles é pesado. Ela percebe então que o que eles tinham, aquela conexão genuína que os uniu, agora está em risco. Ela não sabe se deve continuar acreditando nele ou se, finalmente, chegou a hora de se afastar. Rafael, por sua vez, se vê diante de uma escolha difícil: continuar com o que construiu até agora ou se entregar a esse relacionamento, revelando todos os seus segredos. Mas por mais que ele queira se entregar, algo o impede. O medo de perder tudo, o medo da vulnerabilidade, é mais forte. Maria, com o coração apertado, decide sair do escritório. Ela sabe que algo mudou entre eles, mas ainda não sabe o que o futuro reserva. Nos dias que se seguem, a relação entre Maria e Rafael se torna mais tensa, mas ao mesmo tempo mais profunda. Cada encontro entre eles parece carregar uma carga emocional crescente, enquanto as barreiras que os separavam começam a desmoronar. Porém, à medida que o tempo passa, Maria começa a se perguntar se a vulnerabilidade que ela sente em relação a Rafael é real ou apenas um reflexo do vazio em sua própria vida. Rafael, por outro lado, está cada vez mais imerso em suas mentiras, escondendo a dor e o peso de seus segredos. Maria não consegue mais manter os olhos fechados para as inconsistências nas atitudes de Rafael. O que começou como uma atração física,
uma conexão de almas perdidas em mundos diferentes, começa a se transformar em algo mais complexo, mais sombrio. Ela não é mais apenas uma mulher atraída por ele. Ela está começando a ser consumida pelo mistério que o cerca. Cada gesto, cada palavra de Rafael passa a ser analisado por ela, como se fosse uma pista que poderia levar à verdade que ele está tentando esconder. Rafael, por sua vez, sente a pressão aumentar a cada dia. Ele começa a se sentir não apenas distante de Maria, mas também de si mesmo. As máscaras que ele usava com tanta facilidade começam a cair, revelando uma pessoa cheia de inseguranças, erros e fracassos que ele nunca teve coragem de enfrentar. Sua vida, que parecia tão perfeita aos olhos dos outros, está começando a se desintegrar. Ele sente que perdeu o controle e agora, além do medo de perder sua empresa, ele está com medo de perder Maria, a única pessoa que, de alguma forma, fez com que ele sentisse que existia algo mais importante do que sua própria riqueza e poder. Enquanto isso, Maria continua sua luta diária para equilibrar sua vida como mãe e funcionária. Ela sabe que o tempo com Lucas é curto, que ele precisa dela, e ao mesmo tempo sente a crescente necessidade de estar ao lado de Rafael, de entender o homem por trás da fachada de milionário. Mas ela sabe que se entregar completamente a ele, perderá o controle sobre sua própria vida. Ela ainda é a mulher forte e determinada que sempre foi, mas, ao mesmo tempo, está cada vez mais cega em relação à relação que está desenvolvendo com ele. A pressão sobre Rafael aumenta ainda mais quando a empresa começa a enfrentar dificuldades financeiras. O escândalo que ele estava tentando esconder já não pode ser mais abafado, e a investigação sobre sua empresa é iminente. Ele tenta lidar com tudo sozinho, como sempre fez, mas Maria, observando de longe, começa a perceber os sinais de que ele está em queda livre. Rafael não é mais o homem poderoso e controlado que ela conheceu, e ela começa a ver a fragilidade dele. A distância entre eles se torna ainda mais palpável, e ela sente que está sendo empurrada para longe dele, ao mesmo tempo que ele tenta se aproximar dela, mas de forma instintiva, como um homem desesperado por qualquer tipo de conexão verdadeira. Maria, imersa em suas próprias dúvidas e inseguranças, decide confrontá-lo. Ela não pode mais viver com a incerteza, com o peso de não saber em quem realmente está se envolvendo. Ela o chama para uma reunião, desta vez sem o glamour de uma sala de conferências, mas em um local mais íntimo, mais pessoal. Eles se encontram em um pequeno café à beira da estrada, onde o ambiente simples e acolhedor faz com que se sintam mais próximos, mais humanos. Ali, em meio ao silêncio pesado, Maria faz a pergunta que ela já vinha adiando há dias. Rafael, o que você está escondendo de mim? O que há de tão grave em sua vida que você não pode dividir comigo? Rafael a olha com intensidade, mas não responde de imediato. Ele parece perdido, como se estivesse pesando suas palavras antes de falar. Finalmente ele suspira, e com a voz mais baixa e sincera do que ela já o ouviu, começa a revelar os detalhes de sua vida secreta. Ele fala sobre o erro financeiro que cometeu, sobre os negócios ilícitos em que se viu envolvido, e sobre como foi forçado a fazer alianças com pessoas poderosas e corruptas para manter sua empresa à tona. Ele revela que não queria fazer parte desse mundo, mas que se viu preso a um ciclo do qual não sabia como escapar. Eu sei que te decepcionei, diz ele com os olhos marejados. Eu sei que ao te contar isso posso destruir o que ainda temos. Mas Maria, você precisa entender que eu nunca quis te envolver nisso. Eu só não sabia como sair. Maria, completamente chocada, sente a dor nas palavras dele. Ela sempre soubera que ele não era o homem perfeito que ela imaginava, mas jamais imaginaria que ele estivesse envolvido em algo tão profundo e perigoso. Ela sente um misto de raiva e compaixão. Raiva por ele tê-la enganado, mas compaixão pela dor e pelos dilemas que ele enfrentou sozinho. Ela olha para ele, procurando por alguma verdade em seus olhos, tentando entender se ele é realmente a pessoa que ela pensava, ou se, como tudo o que o rodeia, ele está envolto em mentiras e sombras. Ela sente o peso de sua própria decisão. O que ela fará com essa informação? Confiará nele ou afastará de sua vida? Rafael, vendo a expressão dela,
Sabe que as coisas não podem mais voltar ao que eram. Ele sabe que de alguma forma perdeu o controle, não apenas de sua empresa, mas também de seu próprio coração. Ele a quer, mas não pode mais se dar ao luxo de ser o homem que ele costumava ser. O medo de perder Maria, de perder tudo o que ele construiu, começa a consumir sua mente. Ele precisa fazer uma escolha. Ele precisa decidir o que está disposto a perder para salvar o que ainda resta da relação deles. Os dias seguintes são marcados por um silêncio desconfortável entre os dois. Maria sente o peso da situação, enquanto Rafael se afasta completamente consumido por suas responsabilidades e os erros do passado. Ela, por sua vez, tenta se manter focada no trabalho e em Lucas, mas seu coração está dividido. O que ela sente por Rafael é mais forte do que qualquer explicação racional, mas ela sabe que não pode mais ignorar a realidade. O mistério que cercava sua vida agora está desmascarado, e as consequências dessa revelação são inevitáveis. Ela se vê em uma encruzilhada. O que fazer agora? Continuar a lutar por um amor que talvez nunca tenha sido realmente dela, ou se afastar e se proteger? Enquanto isso, Rafael se vê diante de sua própria luta. Ele pode perder tudo o que construiu, mas o maior medo que ele tem é perder Maria. E no fundo ele sabe que, se isso acontecer, não haverá mais nada para ele. Após a revelação de Rafael sobre seu envolvimento com os negócios ilícitos e a crise financeira que ameaça sua empresa, Maria se vê mais confusa do que nunca. Ela sente uma mistura de raiva, traição e, paradoxalmente, compaixão por ele. O homem que ela começou a admirar, com sua frieza e controle, agora é uma figura quebrada, marcada pelos erros que não pode apagar. Ela tenta racionalizar a situação, mas o amor, ou o que ela pensa ser amor, a impede de tomar uma decisão definitiva. Rafael, por sua vez, sente a culpa se afundando em sua consciência. A cada dia, ele se afasta mais de sua verdadeira essência e se perde no labirinto das suas próprias escolhas erradas. Ele está cansado da fachada de milionário bem-sucedido e começa a perceber que tudo o que ele construiu não é mais suficiente para preencher o vazio que ele sente. E agora, esse vazio se estende para Maria. Ele sabe que cometeu erros, mas está determinado a fazer o que for possível para provar que pode ser alguém em quem ela pode confiar. Alguém digno do amor que ela oferece a Lucas. Uma noite depois de um longo dia de trabalho, Rafael decide ir até o apartamento de Maria. Ele sente que precisa vê-la, falar com ela, entender onde ela está em relação a tudo o que foi revelado. Maria, apesar de estar relutante em recebê-lo, percebe que não pode continuar evitando o confronto. Ela também tem perguntas, dúvidas e uma parte dela ainda quer acreditar que, apesar de tudo, Rafael pode ser uma pessoa melhor do que sua história revela. Quando Rafael chega, Maria o recebe com um olhar que mistura cansaço e apreensão. Ele entra sem dizer muito e os dois se sentam na pequena sala de estar, como se o espaço entre eles fosse um abismo a ser transposto. O silêncio é desconfortável e a tensão é palpável. Maria tenta manter a compostura, mas sabe que a conversa que se segue definirá o futuro deles. Ela não pode continuar sendo apenas uma espectadora em sua própria vida. Maria, Rafael começa, com a voz grave e carregada de emoções que ele não consegue mais controlar. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu preciso que me ouça. Eu sei que te traí. Sei que você se sente usada e enganada, e não vou tentar justificar o que fiz. Mas eu preciso ser honesto com você. Maria o observa com atenção. Seus olhos ainda um tanto frios, mas cheios de uma dor silenciosa. Honestidade? Agora você quer ser honesto? Ela ri, mas não há humor em sua voz. Por que não foi honesto desde o começo? Por que esconder tudo isso de mim? Não achou que eu merecia saber a verdade antes? Rafael sente a dor em suas palavras. Ele fecha os olhos, como se estivesse processando o impacto de cada uma delas. Quando olha para ela novamente, seu rosto está marcado pela luta interna. Eu sei que errei. E sei que você tem o direito de se afastar de mim. Mas a verdade é que eu não sei mais quem eu sou sem você. Eu preciso de você, Maria. E sei que isso soa ridículo, mas é a verdade. Maria, tocada pela sinceridade na voz dele, sente algo se romper dentro dela. Ela queria ser dura, queria se afastar,
mas o que ele está dizendo mexe com ela de uma forma que ela não esperava. Ele nunca se mostrou vulnerável. Nunca tinha falado com tanta clareza sobre sua dor e inseguranças. Você me disse que está envolvido em algo muito maior do que eu posso entender. Ela diz, suavemente. Mas você não entende o que isso significa para mim, Rafael. Eu sou mãe. Eu não posso me dar ao luxo de confiar em você se não souberem que você realmente está envolvido. Isso não é só sobre você. É sobre meu filho, minha vida, minha segurança. Rafael dá um passo em direção a ela, sua voz agora mais suave, como se ele estivesse tentando alcançá-la, alcançar um lugar onde ele ainda pudesse ter alguma chance de redenção. Eu sei disso, Maria, e é justamente por isso que estou aqui, porque eu não posso mais viver com essa mentira. Não posso continuar a ser esse homem que você não reconhece. Eu só não sabia como sair disso. Mas se você me der uma chance, se você puder me ver, eu posso te provar que posso ser diferente. Maria respira fundo, tentando processar tudo o que ele acabou de dizer. Ela sente o peso das palavras dele e por um momento a raiva e o ressentimento diminuem. Ela sente que ele está sendo sincero, mas ao mesmo tempo, a dor que ela carrega pela mentira dela mesma e pela de Rafael é quase insuportável. Eu não sei se posso confiar em você, Rafael, ela diz finalmente. Não sei se posso arriscar minha vida e a vida do meu filho em algo que não sei até onde vai. Mas, ao mesmo tempo, não sei se posso simplesmente virar as costas e esquecer tudo o que aconteceu entre a gente. O silêncio entre eles se instala novamente, mas desta vez é mais suave. Eles ficam ali, no pequeno apartamento, observando um ao outro, ambos tentando entender o que se passa em seus corações. Há algo entre eles, algo que não pode ser facilmente apagado. Mas, ao mesmo tempo, as diferenças de suas vidas, suas escolhas e os erros do passado são barreiras difíceis de superar. Rafael então se aproxima ainda mais, de modo que os dois estão agora a poucos centímetros de distância. Ele segura a mão de Maria, a primeira vez em que ele ousa fazer um gesto tão íntimo desde que se conheceram. O toque de sua mão, quente e firme, quebra o gelo entre eles, e Maria por um momento fecha os olhos, permitindo-se sentir o conforto daquele contato. Eu sei que isso não vai ser fácil, Maria. Ele diz, quase sussurrando. Eu sei que você tem suas reservas, e eu mereço todas elas. Mas eu não vou desistir de tentar. Não vou deixar você ir sem lutar pelo que temos. Maria o olha por um momento, sua mente agitada e cheia de conflitos. Ela sente o calor da mão dele, o desejo de acreditar nele, mas também a necessidade de proteger o que ela tem de mais precioso, a segurança e o futuro de Lucas. Ela sabe que, em algum lugar dentro de si, ela ainda deseja confiar em Rafael. Mas ela também sabe que para que isso aconteça, ele precisa mostrar que pode ser digno dessa confiança. Eu não sei se podemos voltar atrás, Rafael, ela diz finalmente. Mas eu também sei que se não tentarmos nunca saberemos o que poderia ser. Então sim, talvez eu te dê uma chance, mas não pense que vai ser fácil. Eu não sou uma mulher fácil de convencer. Rafael, com um sorriso fraco mas genuíno, aperta mais sua mão. Eu sei, e estou disposto a fazer o que for necessário para provar que vale a pena. Eles ficam em silêncio por mais alguns minutos. A promessa de um futuro incerto e as sombras de seus passados pairando sobre eles. Mas, por aquela noite, talvez isso seja o suficiente. Nos dias seguintes ao confronto entre Maria e Rafael, as coisas começam a mudar, mas como em toda a história de recomeço, nada é simples. A relação deles, embora mais aberta, começa a ser testada. Rafael, mais determinado do que nunca, tenta de todas as formas se mostrar digno de uma segunda chance. Ele se afasta do ambiente corporativo por algumas semanas, tentando focar no que realmente importa, a confiança de Maria e sua própria redenção. No entanto, mesmo com seus esforços, ele não consegue escapar das sombras do passado, que ainda o assombram. Maria, por outro lado, ainda sente uma mistura de esperança e medo. Ela tenta se deixar envolver pelo que Rafael está tentando oferecer, mas as cicatrizes emocionais que ambos carregam são profundas. Ela observa cada movimento dele com atenção, sempre buscando sinais de que ele realmente mudou. Apesar de ainda ter dúvidas, Maria decide dar uma chance a ele, mas com uma condição. Ela precisa ver ações, não apenas palavras.
Rafael, percebendo a fragilidade da situação, começa a se abrir ainda mais. Ele a convida para sair, a leva a lugares simples, longe do luxo e da pressão que sempre viveram. Uma tarde no parque, uma conversa no café local, tudo parece mais real, mais humano. Eles começam a se conhecer em um nível mais profundo, longe das fachadas que eles mesmos criaram. Durante essas interações, Maria começa a perceber que o homem que ela está começando a amar é, na verdade, alguém muito mais complexo e vulnerável do que ela imaginava. Porém, nem tudo são flores. À medida que se aproximam mais, a sombra do passado de Rafael começa a se fazer presente. Ele não consegue fugir completamente das obrigações que a empresa exige dele, e por mais que ele tente afastar os negócios ilícitos que o envolveram, as consequências dos seus erros ainda afetam suas escolhas. Ele começa a se perder entre os compromissos profissionais e as expectativas de Maria, sem conseguir encontrar um equilíbrio. Maria começa a perceber que, por mais que Rafael tenha mudado, o peso de sua vida anterior ainda o persegue. Ele tenta abrir seu coração para ela, mas muitas vezes ela sente que está mais distante do que nunca. Em uma noite, enquanto eles estão juntos em seu apartamento, ela observa o modo como ele mexe em seu celular, ansioso e tenso. Ele tenta esconder, mas Maria não consegue evitar perceber que ele está em constante alerta, como se estivesse esperando por algo, alguém. O clima entre eles fica mais tenso à medida que as semanas passam. Maria, determinada a não ser mais uma peça em um jogo que ela não entende completamente, decide investigar o que está acontecendo. Ela sente que algo não está certo, que Rafael ainda está escondendo algo. Em uma tarde, enquanto ele está ocupado no escritório, Maria decide vasculhar seus documentos pessoais. O que ela encontra a surpreende e a choca profundamente. Ela descobre que Rafael, apesar de prometer ter cortado os laços com os negócios ilícitos, ainda está envolvido em algo muito mais complexo e perigoso do que ela imaginava. As provas que ela encontra indicam que ele está negociando um grande contrato com um empresário de alto escalão, alguém com um passado criminoso, algo que ele jurou deixar para trás. Maria fica completamente atordoada. A confiança que ela havia começado a depositar nele agora se desfaz como areia entre os dedos. Com o coração apertado, ela confronta Rafael naquela noite. Eles se encontram novamente em seu apartamento. Mas agora, a tensão é quase insuportável. Maria não consegue mais esconder a dor e a decepção. Eu te dei uma chance, Rafael. Você me pediu para confiar em você, mas no final você me enganou mais uma vez. E como pode fazer isso comigo? Como pode prometer uma coisa e no final fazer o oposto? Rafael, que estava tentando se controlar, se vê diante de uma situação que ele sabia que estava por vir, mas que temia mais do que qualquer coisa. Ele tenta explicar, tenta justificar suas ações, mas as palavras falham. Ele sabe que desta vez não há como se esconder atrás de desculpas ou promessas vazias. Maria, eu não queria que você soubesse. Eu pensei que se pudesse resolver isso por conta própria, eu nunca mais te envolveria nisso. Mas eu percebo agora que estava errado. Eu te amo, mas não posso te pedir para confiar em mim depois de tudo o que aconteceu. As palavras dele não trazem alívio. Maria sente que está perdendo a última esperança que tinha nele. Você me enganou, Rafael. Eu nunca fui parte do seu jogo, mas você fez questão de me arrastar para dentro dele. Não sei mais o que pensar de você. O silêncio que se segue é pesado, como se o ar estivesse carregado de um peso insuportável. Rafael tenta se aproximar dela, mas ela se afasta, sentindo a frustração e a dor de mais uma mentira. O que ela queria dele, mais do que tudo, era sinceridade, e agora ela sente que está sozinha, enfrentando mais uma traição. Rafael fica imóvel, incapaz de dar um passo à frente. Ele entende que a confiança deles foi quebrada de uma maneira irreparável. Ele sente que, por mais que tenha tentado, ele falhou com ela, falhou com si mesmo. Mas, acima de tudo, ele sente o medo crescente de perdê-la para sempre. Ele sabe que perdeu o direito de pedir qualquer coisa, mas o amor que sente por Maria o faz querer lutar, mesmo sabendo que é tarde demais. O relacionamento deles agora está em uma encruzilhada. Maria, com o coração partido, sente que precisa tomar uma decisão. O
O que fazer com a verdade que agora conhece? O que fazer com o homem que ela ama, mas que parece ser incapaz de ser sincero consigo mesmo e com ela? Rafael, por sua vez, sabe que não pode mudar o passado, mas tem que enfrentar as consequências de seus erros, se ainda houver alguma chance de reconquistar a confiança de Maria. A história deles não é mais sobre um romance perfeito, mas sobre os desafios de dois seres humanos tentando encontrar o caminho de volta um para o outro, enquanto enfrentam as cicatrizes que o tempo e os erros deixaram. Após a noite de confronto entre Maria e Rafael, o clima entre eles é irrespirável. Rafael sente que não pode mais esperar para ser o homem que ela acredita que ele seja, pois os fantasmas do seu passado ainda o assombram. Ele sabe que, para ela, a confiança foi quebrada, e talvez irreparavelmente. Mas o que ele não sabe é que Maria, apesar de toda a dor e desilusão, ainda sente um apego a ele, uma esperança que, mesmo pequena, ainda não se apagou completamente. Enquanto a situação entre eles fica cada vez mais tensa, Maria se vê em uma luta interna. Ela sabe que Rafael não mudou completamente e que, por mais que queira acreditar nas promessas dele, as evidências apontam para o contrário. Mas, ao mesmo tempo, ela não consegue ignorar a vulnerabilidade dele, a dor que ele revela cada vez que se abre, mesmo que isso signifique se perder ainda mais. Rafael, em sua busca por redenção, decide tomar uma atitude radical. Ele precisa desmascarar tudo o que tem sido ocultado. Não pode mais viver com as mentiras que corroem seu espírito. Ele decide ir até as pessoas que ele teme mais, aqueles que o forçaram a entrar nesse jogo de corrupção e negócios ilegais. Ele não pode mais esperar. Precisa enfrentar seus próprios demônios de uma vez por todas. Maria, por outro lado, toma uma decisão que vai mudar tudo. Ela decide investigar sozinha a fundo, sem depender de Rafael para as respostas. A desconfiança se transforma em ação, e ao investigar mais sobre os negócios de Rafael, ela começa a perceber uma rede de mentiras ainda mais complexa do que ela imaginava. Mas o que ela encontra a choca de uma maneira que ela nunca esperava. Descobre que por trás dos negócios de Rafael havia uma ligação direta com sua própria família. Ela se lembra vagamente de algo que seu pai havia mencionado em conversas passadas. Algo sobre um grande empresário, um homem que tinha influência sobre várias áreas da sociedade. Mas ela nunca imaginou que esse homem fosse Rafael. A partir daí, começa a juntar as peças do quebra-cabeça, uma ligação entre sua vida e o passado de Rafael, algo que ela não poderia prever. A descoberta é devastadora para Maria. Ela percebe que não só o amor que ela sente por Rafael está profundamente envolvido em mentiras, mas também a história de sua própria família. Rafael não é apenas um milionário distante, ele está conectado a algo muito maior, algo que de certa forma envolve os dois. Com essa revelação, Maria sente um turbilhão de emoções. Ela fica dividida entre o que sabe e o que sente. A verdade que ela tanto temia agora está à sua frente, e ela não sabe como lidar com isso. Rafael, ao se deparar com a realidade de que ela sabe tudo, a procura desesperadamente. Mas Maria, agora ciente de toda a extensão dos segredos que o envolvem, o encara com uma mistura de medo, raiva e tristeza. No dia seguinte, eles se encontram novamente. Rafael a vê entrar na sala, com os olhos carregados de dor e indignação. Ela não diz uma palavra, mas seus olhos falam mais do que qualquer coisa que ela possa dizer. Ele a observa e sabe que a verdade agora é a única coisa que os separa. Maria, ele diz, sua voz trêmula, eu nunca quis te envolver nisso. Eu sabia que se você soubesse tudo estaria perdido. Mas agora não sei o que mais posso fazer para provar que, apesar de tudo, te amo. Ela o observa, mas não sente mais aquela atração cega que a fazia confiar nele sem questionar. A descoberta a abalou de uma maneira profunda, e por mais que o amor que ela sente por ele seja forte, a dor da mentira é mais forte ainda. Você me enganou, Rafael, e não sei se consigo perdoar isso. Não sei se consigo voltar atrás e continuar acreditando nas promessas que você fez. Rafael, com os olhos marejados, tenta explicar mais uma vez. Eu sei que errei, mas por favor, Maria, entenda.
Quando entrei nesse mundo, não sabia que as consequências seriam tão graves. Eu não sabia que, ao fazer uma escolha errada, eu afetaria tantas vidas. Eu errei, e estou tentando corrigir isso. Mas não posso fazer isso sem você. Não posso perder você. Maria, com o coração pesado, sente um vazio tomar conta de seu peito. Ela sempre soubera que Rafael não era quem parecia ser, mas agora a verdade estava clara diante dela. Ele estava tão perdido quanto ela, talvez mais. Mas as feridas que ele causou não são fáceis de curar. Ela precisa de tempo para processar tudo isso, mas não sabe se pode continuar ao lado dele. Eu não sei, Rafael. Ela responde, a voz embargada pela emoção. Eu não sei se posso confiar em você novamente. Eu não sei se posso seguir em frente sabendo de tudo o que você fez. Eu não sei mais o que pensar. O silêncio que se segue é denso. Eles ficam ali, em um momento que parece durar uma eternidade, sem saber o que fazer ou o que dizer. O peso da situação está sobre eles, e por mais que tentem se entender, a distância entre eles parece insuperável. Naquela noite, Maria se afasta. Ela sente que precisa estar sozinha para processar o que aconteceu, para refletir sobre o que ela realmente quer. Rafael a observa se afastar, e pela primeira vez ele sente o verdadeiro peso da perda. Ele sabe que errou. Sabe que a verdade que ele tentou esconder agora é a maior barreira entre eles. E mais do que tudo, ele sente que talvez tenha perdido Maria para sempre. Após a noite de separação, Maria se vê em um estado emocional confuso. Ela sabe que precisa de um tempo para processar tudo o que aconteceu. Rafael está distante, mas ao mesmo tempo, seu olhar está fixo nela, como se implorasse por uma última chance. Maria decide passar alguns dias sem vê-lo, tentando se afastar da pressão de suas emoções e da revelação dolorosa que ainda ecoa em sua mente. Ela passa esse tempo em casa, tentando se concentrar no que realmente importa: seu filho Lucas. Ela dedica-se a ele de maneira intensa, mas ao mesmo tempo, seus pensamentos estão sempre voltados para Rafael. Ela quer acreditar nele, mas a traição que ele cometeu, não apenas com ela, mas com sua própria moral, parece ser algo irreparável. O amor que ela sente por ele é forte, mas ela sabe que, para manter sua dignidade e sua paz, precisa tomar uma decisão firme. Enquanto ela reflete, Rafael se encontra em um ponto de crise. O peso do segredo que ainda o assombra cresce a cada dia. Ele não consegue mais viver com a mentira. Ele sabe que mesmo que Maria o perdoe, o passado dele ainda vai lançar uma sombra sobre eles. O medo de perder tudo o que tem e, pior, perder Maria, o consome. Mas ao mesmo tempo, ele sente que tem que assumir as consequências de suas ações, não importa o custo. Em uma manhã fria, depois de dias sem contato, Rafael decide que não pode mais esperar. Ele precisa se abrir completamente com Maria. Precisa revelar tudo o que ela ainda não sabe, tudo o que ele tem escondido. Ele sabia que não poderia continuar mantendo segredos, principalmente porque o que ele estava prestes a contar mudaria tudo o que ela acreditava sobre ele. Maria, que estava se preparando para mais um dia de rotina, recebe uma ligação inesperada de Rafael. Ele diz que precisa falar com ela, que é urgente, e que a verdade precisa ser revelada de uma vez por todas. Maria, que já não tem mais paciência para a montanha-russa emocional que tem vivido, sente um misto de curiosidade e raiva. Ela sabe que essa revelação pode finalmente pôr fim a tudo, ou no pior dos casos, afundá-la ainda mais em um abismo de mentiras. Ela concorda em se encontrar com ele, mas ao mesmo tempo, sente o coração apertado. Quando chega ao local combinado, um café afastado do centro da cidade, ela encontra Rafael visivelmente abalado, como se estivesse prestes a se despedaçar. Ele parece mais vulnerável do que nunca, e isso faz Maria hesitar por um momento. Ela, que sempre teve que se manter forte para cuidar de Lucas e da própria vida, sente que, talvez, pela primeira vez, está vendo Rafael como um homem genuíno, alguém que carrega mais do que ele pode carregar sozinho. Maria, começa Rafael a voz trêmula, o que vou te contar agora vai mudar tudo o que você pensa sobre mim. Eu sei que você acha que me envolvi com negócios ilegais, e você está certa, mas há algo muito mais profundo.
Algo que eu nunca pensei que fosse afetar a sua vida também. Maria o observa agora completamente atenta. Ela sente uma sensação de desconforto, algo que ela não consegue definir. Rafael respira fundo, como se estivesse tentando reunir forças para continuar. Há anos, ele começa. Quando eu ainda era jovem, meu pai esteve envolvido em algo muito maior do que eu poderia entender. Ele tinha negócios com pessoas muito poderosas. Mas o que eu nunca soube até recentemente é que essa conexão foi o que realmente começou a destruir nossa família. Eu, inconscientemente, herdei um legado de segredos e erros. Maria sente uma onda de choque. O que ele está dizendo não faz sentido. Ela não sabia que o passado de Rafael estava ligado de alguma forma ao dela, mas agora as peças começam a se juntar. Ela o observa com olhos penetrantes, tentando entender o que ele está dizendo. Rafael continua, sua voz mais grave agora. Eu não sabia na época, mas as dívidas de meu pai se estenderam para mim. E enquanto eu tentava proteger minha mãe e minha irmã, fui puxado para esse mundo. Só que não era mais uma escolha minha, Maria. Era um jogo no qual eu já estava profundamente envolvido. E eu não sabia como sair. Foi quando o erro aconteceu. Quando as coisas saíram de controle. Maria, agora em silêncio absoluto, absorve a magnitude do que ele diz. Ela não sabia, mas algo dentro dela já começava a desconfiar que a verdade era muito mais complicada do que imaginava. O choque a paralisou por um momento, mas ela sabia que tinha que escutar o que mais ele tinha a dizer. Mas a verdadeira surpresa, Maria, diz Rafael com uma expressão de agonia em seu rosto, é que você não é apenas uma vítima. Eu descobri recentemente que sua família está, de alguma forma, conectada aos meus erros. Eu não sabia disso quando nos conhecemos, mas a verdade é que seus pais estavam envolvidos em negócios com meu pai. E há algo que eles esconderam de todos. Algo que, se for descoberto, poderá destruir as duas famílias. Maria sente seu estômago embrulhar. Ela nunca soubera que sua família tivesse qualquer tipo de ligação com Rafael. Mas agora a revelação do que ele acaba de dizer abre um abismo entre eles. O que você está dizendo? Ela pergunta, a voz falhando. Rafael se aproxima, tentando acalmar a tensão no ar, mas o que ele revela a seguir a deixa sem palavras. Eu encontrei documentos secretos, Maria. Eles mostram que nossos pais fizeram um acordo, um pacto, para ocultar um erro grave de ambos os lados. E agora, Maria, esses segredos estão prestes a vir à tona. O impacto das palavras de Rafael bate com força em Maria. Ela sente que o chão se abre sob seus pés. Tudo o que ela conhecia sobre sua família, sobre si mesma, agora está em risco. A conexão que ela sentia com Rafael, que era inicialmente baseada em atração e desconfiança, agora se transforma em algo mais complexo. Eles não são apenas vítimas de circunstâncias. Eles estão entrelaçados de uma maneira muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. A dor e a raiva de Maria são imensas. Ela nunca soubera que estava sendo envolvida, mesmo que indiretamente, em um jogo tão perigoso. Ela sente o peso do segredo que acaba de descobrir, algo que pode destruir sua vida, mas ainda assim, ela se vê diante de uma escolha: se afastar de Rafael e de tudo o que ele representa, ou enfrentá-lo e tentar entender o que tudo isso significa para ela e para Lucas. Rafael, agora completamente vulnerável, espera a reação dela. Ele sabe que acabou de abrir uma porta para um abismo, mas não sabe como mais escapar. O silêncio entre Maria e Rafael é quase ensurdecedor após a revelação. Maria, que até aquele momento tinha tentado manter o controle sobre seus sentimentos e sua vida, se vê agora diante de uma verdade que muda tudo. O homem que ela pensava ser um simples milionário distante, cheio de segredos e mistérios, agora está mais enredado em sua vida do que ela jamais poderia imaginar. Mas o que a deixa ainda mais perdida é que a revelação de Rafael, longe de afastá-la dele, parece abrir uma porta para um mundo ainda mais obscuro, onde as escolhas que ela fizer agora terão consequências irreversíveis. Ela sente o peso de tudo o que acabou de ouvir. A dor de ter sido enganada, de ter colocado sua confiança em alguém que, em última instância, estava envolvido em um jogo perigoso. Mas, ao mesmo tempo, a descoberta de que sua família também está envolvida a faz questionar quem ela realmente é. Será que desde sempre
Ela fez parte dessa rede de mentiras? Será que ela sempre esteve condenada a carregar os erros de seus pais, assim como Rafael carrega os de seu pai? Maria olha para Rafael, os olhos cheios de raiva, mas também de uma tristeza profunda. Ela sente uma mistura de emoções que a deixam atordoada. Por um lado, há a vontade de se afastar de tudo aquilo, de cortar todos os laços com ele e com o mundo que ele representa. Mas, por outro lado, existe o eco da sua própria solidão, da sua luta diária para sobreviver, que a faz perceber que ela também está perdida, sem saber qual caminho tomar. Você está dizendo que meus pais, de alguma forma, estavam envolvidos com os negócios do seu pai? Que isso tudo foi orquestrado por eles? E agora estamos aqui, tentando lidar com o que restou dessas escolhas? Maria pergunta, a voz tremendo de frustração. Rafael a observa com os olhos carregados de arrependimento. Eu sei que tudo isso é confuso, Maria, e não sei como fazer as coisas parecerem melhores agora, mas eu preciso que você entenda. Eu não queria que você fosse envolvida nisso. Eu só percebi depois, muito depois, que as coisas estavam fora de controle. Eu me vi preso em uma teia de mentiras e segredos e agora, o que eu posso fazer? Eu não quero mais esse mundo, Maria. Eu quero mudar. Mas, se você me deixar, eu entendo. A dor nas palavras dele é palpável, mas Maria não sabe se pode acreditar nela. Será que ele realmente está arrependido? Ou é mais uma tentativa de manipulação, uma jogada para afastá-la da verdade, para que ela não veja o quanto ele ainda está envolvido naquilo tudo? Ela olha para ele, os olhos marejados de lágrimas, mas se mantendo firme. Você realmente acha que é tão fácil, Rafael? Eu não posso simplesmente ignorar tudo o que você me contou. Eu não posso simplesmente voltar e acreditar que podemos continuar como antes. Ela faz uma pausa, olhando para ele com uma expressão de sofrimento. Eu tenho meu filho para pensar. Eu não posso arriscar a segurança dele em um jogo que não entendo, que não quero fazer parte. E você não percebeu isso até agora. Não, Rafael. Eu não sei mais quem você é. Eu não sei mais se posso confiar em você. As palavras dela cortam Rafael como uma faca. Ele sabia que as coisas estavam ruins, mas não sabia que haviam chegado a esse ponto. A ideia de perder Maria, de perder tudo o que eles poderiam ter construído juntos, começa a tomar conta de sua mente. Mas ele sabe que ela tem razão. Ele não pode mais esperar que ela acredite nele com base em palavras vazias. Ele precisa mostrar que é capaz de mudar, que pode fazer as coisas certas. Maria, Rafael começa com a voz embargada. Eu te entendo. E sei que te decepcionei de todas as formas possíveis. Mas se você me der uma chance, eu vou provar para você que posso ser diferente. Eu vou mostrar que sou capaz de mudar. Mas acima de tudo, vou lutar para proteger você e Lucas. Você pode não acreditar em mim agora, mas eu nunca quis te colocar em perigo, nunca. Maria o observa, e algo dentro dela começa a se quebrar. Ela ainda sente um amor profundo por ele, mas também uma raiva feroz. Ela se sente traída não só pelas mentiras que ele lhe contou, mas também pelo fato de que, em algum momento, ela também esteve envolvida nesse jogo que ela não entendia completamente. Mas há uma verdade que a faz hesitar. Ela ainda o ama. E isso é algo que ela não pode negar. O desejo de acreditar nele, de dar uma chance ao que eles tinham, é mais forte do que ela gostaria de admitir. Mas a grande questão é, ela realmente pode confiar nele? Ela pode arriscar novamente a sua vida, a vida de seu filho, por alguém que a decepcionou tão profundamente? As palavras de Rafael começam a se perder na mente de Maria. Ela não sabe o que fazer, mas sabe que precisa tomar uma decisão, e rapidamente. Se ela continuar com ele, ela estará arriscando tudo. Mas, ao se afastar, perderá não só o amor de sua vida, mas também a chance de entender a verdade completa sobre o que aconteceu. Ela sente que está em uma encruzilhada, e cada caminho leva a uma consequência que ela não pode prever. Eu preciso de tempo, Rafael. Maria diz finalmente, sua voz firme, mas carregada de dor. Eu não sei o que fazer. Mas por agora, eu preciso de distância. Preciso pensar e não posso fazer isso aqui com você. Ela se vira e começa a caminhar para a porta, deixando Rafael para trás. Cada passo que ela dá, cada movimento em direção à porta, parece pesar mais que o anterior.
Quando ela abre a porta, ela se vira para ele uma última vez. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Rafael. Mas por enquanto estamos em mundos diferentes. E eu não posso mais viver na incerteza. Ela sai, e Rafael fica ali, em silêncio. Ele sente a dor de suas palavras, a perda que agora está consumindo sua alma. Ele sabia que a perda de Maria seria a consequência de tudo o que ele fez, mas isso não torna a dor mais fácil de suportar. O vazio dentro dele cresce, e ele sente que está prestes a perder tudo o que lhe dava sentido. O que ele construiu ao longo de sua vida, suas escolhas, tudo parece desmoronar agora. E no fundo, ele sabe que não há mais como voltar atrás. O impacto da decisão de Maria reverbera em sua vida, e enquanto ela se afasta de Rafael, uma sensação de alívio misturado com tristeza toma conta dela. Ela sabe que fez o certo ao se afastar, ao dar a si mesma o espaço necessário para pensar e entender tudo o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, há uma dor profunda no fundo de seu coração. Ela ainda ama Rafael, e essa verdade parece impossível de ignorar. Mas a dor da traição e da mentira pesa mais que qualquer sentimento que ela ainda sinta por ele. Maria passa as semanas seguintes focada em Lucas e no trabalho. Ela tenta se manter ocupada, criando uma rotina sólida, mas a sombra de Rafael nunca deixa de acompanhá-la. Ela se questiona constantemente sobre o que fazer com relação a ele. Será que ela poderia algum dia confiar nele novamente? Será que ele de fato tinha mudado, ou estava apenas tentando recuperar o que perdeu? A cada noite, enquanto deita ao lado de Lucas, ela sente uma saudade silenciosa dele, mas também uma preocupação constante com o que o futuro traria. Rafael, por sua vez, tenta lidar com a ausência de Maria da melhor maneira possível, mas não consegue. O vazio que ela deixou em sua vida é esmagador. Ele sabia que, ao revelar os segredos de seu passado, ele correria o risco de perder tudo, mas não imaginava o quanto isso o afetaria. Ele não consegue mais encontrar a motivação para seguir sua vida com a mesma força que antes. As mentiras que ele contou, os erros que cometeu, agora parecem mais pesados do que a riqueza que ele conquistou. Ele sente que perdeu a única coisa que realmente valia a pena: Maria. Ele tenta se concentrar nos negócios, mas os problemas financeiros da empresa continuam a se agravar. As dívidas se acumulam, e com isso, sua obsessão pelo trabalho se intensifica. Ele sente que não pode falhar, que precisa lutar por sua empresa, por sua posição, mas a cada dia ele percebe que sem Maria, sem ela ao seu lado, nada disso faz sentido. O peso das suas escolhas, das promessas quebradas, o consome. Depois de semanas de introspecção, Maria decide que não pode mais viver no limbo da indecisão. Ela precisa de respostas, de um fechamento para tudo o que aconteceu, para que, finalmente, possa seguir em frente, seja com Rafael ou sem ele. Ela começa a pensar em como seria sua vida sem ele, mas a dor da perda é ainda maior do que ela poderia prever. Ela precisa fazer uma última tentativa, uma última conversa, para que ambos possam, finalmente, entender onde estão e o que podem esperar do futuro. Ela decide ir até o escritório de Rafael, não para exigir respostas ou cobrar explicações, mas para finalmente ver se ele realmente é capaz de mudar. Ela sente que, mais do que tudo, precisa saber se ele pode, de fato, ser o homem que ela sempre quis que ele fosse, ou se ele é, de fato, o homem que ela temia. Quando chega ao escritório, Rafael a vê entrar, e pela primeira vez, ele não a vê como uma mulher que ele precisa conquistar. Ele a vê como alguém que ele precisa entender, alguém que pode ajudá-lo a se redimir. Ele está vulnerável, mais do que nunca, e ao vê-la, seu coração acelera. Ele sabe que é sua última chance. Maria se aproxima dele com um olhar sério, mas ao mesmo tempo, cheio de compaixão. Rafael, ela começa, a voz baixa, mas firme. Eu não sei o que esperar de você. Eu não sei se posso acreditar em você novamente, mas, mais do que isso, eu preciso de um fechamento. Não posso continuar carregando a dor da incerteza. Rafael, com os olhos marejados, olha para ela com uma expressão de arrependimento. Eu entendo, Maria. E se você decidir que não posso mais fazer parte da sua vida, eu vou aceitar. Mas eu preciso que você saiba que, por mais que eu tenha falhado, eu nunca deixei de te amar. Eu nunca deixei de querer ser melhor por você, por Lucas.
Mas, acima de tudo, eu entendo que você tem o direito de seguir em frente, com ou sem mim. As palavras de Rafael ressoam dentro de Maria, e, pela primeira vez, ela sente uma leve esperança de que ele realmente está tentando mudar. Mas ela também sabe que a vida dela não pode depender das promessas de um homem, por mais que ela ainda o ame. Eu preciso de tempo para pensar, Rafael, ela diz com a voz firme, mas cheia de emoção. Não posso tomar uma decisão agora, mas preciso que você saiba que a confiança foi quebrada, e não será fácil recuperá-la. Só o tempo dirá o que será de nós. Rafael, com um suspiro de alívio e ao mesmo tempo com um profundo pesar, entende que o tempo é agora o maior aliado dele. Eu entendo, Maria, e independentemente do que você decida, eu vou lutar para me tornar o homem que você merece. Não prometo que será fácil, mas vou tentar. Eles ficam ali em silêncio, ambos com o coração pesado, mas com a certeza de que algo precisa mudar. A história deles não será fácil, mas eles agora sabem que, se houver uma chance de recomeço, será através da honestidade, da luta e do tempo. O que o futuro trará, ninguém pode dizer, mas a única certeza que tem é que de agora em diante não há mais espaço para mentiras, e que a verdade será o guia, por mais dolorosa que seja. Enquanto Maria se afasta de Rafael, com os olhos fixos no chão e o coração cheio de confusão, ela sente um pequeno fio de esperança se acender dentro dela. O caminho à frente ainda é incerto, mas talvez, apenas talvez, a chance de reconstruir algo, mesmo que demore, ainda seja possível. Rafael observa Maria se afastar, e pela primeira vez em muito tempo, ele sente que há algo que vale a pena lutar. O medo de perder Maria agora é maior do que qualquer outro medo que ele já tenha enfrentado. Ambos sabem que o que virá pela frente exigirá muito mais do que amor. Exigirá paciência, esforço e, principalmente, a coragem de enfrentar o passado, por mais doloroso que seja. E assim termina essa história intensa e cheia de reviravoltas. O que você achou dessa jornada de altos e baixos, amor e traição? Acredite, cada escolha dos personagens traz consigo uma lição importante sobre confiança, perdão e superação. Agora queremos saber de você. O que pensa sobre as decisões de Maria e Rafael? O que você faria no lugar deles? Deixe seu comentário aqui embaixo. Adoramos saber a sua opinião. E se você gostou da história, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos emocionantes como este. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. Até o próximo vídeo.